Ô, bicho, eu vou ver Brasília, que eu tô falando de Brasília, né? Brasília é uma região que atualmente corresponde a todo o Distrito Federal, localizada na região centro-oeste do Brasil, dentro do estado de Goiás, mas que foi inicialmente o nome da região administrativa que hoje tem o nome de Plano Piloto. Tô no piloto, né? A região de Brasília possui uma área de aproximadamente 5.760 km² e com uma população estimada em cerca de 3 milhões e 94 mil É habitantes, gente, hein? a região seria a cidade mais populosa da região centro-oeste e a terceira cidade mais populosa do Brasil. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história de Brasília, que apesar de não ser uma cidade, é a atual capital do Brasil e considerado um marco da arquitetura e urbanismo modernos. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A partir de relatos do historiador brasileiro Capistrano de Abreu, acredita-se que a primeira ideia de uma capital no interior do Brasil se deve ao cartógrafo italiano Francesco Tossi Colombina, a serviço da coroa portuguesa, em uma visita a Goiás durante as negociações para a assinatura do Tratado de Madrid em 1749. No entanto, há indícios de que o mentor da ideia tenha sido Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, e que Francesco Colombina tenha realizado a expedição por sua ordem. Em 1763, o Marquês de Pombal também mudou a capital da colônia do Brasil, até então Salvador, para a cidade do Rio de Janeiro. De forma documentada, a primeira sugestão de se mudar a capital do Brasil para o interior foi dos Inconfidentes Mineiros por volta de 1789, que pretendiam levar a capital para São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Essa ideia foi reforçada em 1808 Quem após foi a que deu a chegada da ideia? corte portuguesa no Rio de Quem que assumiu Janeiro, o filho, quando né? o almirante britânico Sidney Smith recomendou ao príncipe regente Dom João a transferência da sede do governo para o interior por motivos estratégicos. Em 1809, a imprensa régia fez circular um documento alegadamente do primeiro-ministro britânico William Pitt, recomendando a construção de uma nova Lisboa no Brasil Central sob os mesmos argumentos. Em 1822, um deputado da bancada brasileira do parlamento português publicou anonimamente um folheto onde sugeria Brasília como nome da futura capital, sendo essa a primeira menção ao nome da atual capital do Brasil. Sim. No ano seguinte, foi proposto pelo estadista José Bonifácio a instalação da capital na comarca de Paracatu, com o nome de Brasília ou Petrópole. E a partir desse momento, vários projetos surgiram propondo a interiorização da capital do Brasil em vários locais diferentes. Então, com a promulgação da primeira Constituição da República em 1891, foi legalmente fixada no Planalto Central, em uma área de 14.400 km², a localização onde deveria ser instalada a futura capital. Em 1892, o presidente Floriano Peixoto constituiu a Comissão Exploradora do Planalto Central, sob a chefia de Luiz Cruz, que após 2 expedições chamadas de Missão Cruz, apresentou 2 relatórios delimitando uma área retangular de 90 por 160 quilômetros, que ficou conhecida como Retângulo Cruz, onde seria então o Distrito Federal. No entanto, os 2 relatórios não foram concluídos e, durante a presidência de Prudente de Moraes, os estudos foram encerrados em virtude de um movimento entre os parlamentares, onde uns se colocaram contra a transferência da capital e outros defendiam localizações diferentes. E depois das reformas urbanas do Rio de Janeiro promovidas pelo presidente Rodrigues Alves, os movimentos em favor da mudança perderam força e o assunto foi abandonado. Durante o governo de Arthur Bernardes, o projeto foi levado adiante, já que o governo considerava que o Rio de Janeiro havia se tornado uma cidade agitada demais e não servia mais como a capital do Brasil. Então, com a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de República dos Estados- esse nome me 1934, quebra, a velho. transferência foi Estados mais uma Unidos. vez determinada oficialmente. Só que o presidente Getúlio Vargas não Ai. fez nenhum movimento para a implementação das leis, e com a Constituição do Estado Novo em 1937, o assunto foi novamente encerrado. Ao final do Estado Novo, em 1945, eclodiram inúmeras greves de trabalhadores que, junto com outros movimentos, foram vistos como ameaças à ordem pública e prejudiciais a um governo tranquilo. Com isso, a mudança da capital foi favorável entre a grande maioria dos parlamentares e foi decretada na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946, obrigando a formação de uma comissão num prazo de 60 dias para levar adiante os trabalhos técnicos
e que impuseram ao presidente Gaspar Dutra a criação de um grupo para definir a localização da cidade. Mas só em 1953, através de uma comissão formada por ordem do presidente Getúlio Vargas e com a ajuda da empresa norte-americana Donald Belker, foi elaborado um documento indicando 5 regiões localizadas dentro de uma área chamada de Retângulo Belker. No ano seguinte, já sob o governo de Café Filho, a comissão escolheu o Sítio Castanho como local definitivo, delimitando uma área de 5.760 km² entre o Rio Descoberto e o Rio Preto e os paralelos 15 graus 30 minutos sul e 16 graus 3 minutos sul, e no final de 1955 começaram as desapropriações para ocupação da região. E em 1956, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, o projeto de construção da nova cidade foi finalmente efetivado. Ele ficou com a Em pica na 15 mão, de né? março desse Coitado. ano, Filha do ele criou a caramba. companhia urbanizadora da nova capital, indicou o engenheiro Israel Pinheiro como presidente da companhia e o arquiteto Oscar Niemeyer como diretor técnico, que já no início começou a elaborar os planos para os primeiros edifícios como o Catetinho, o Palácio da Alvorada e o Brasília Palace Hotel. Oscar Niemeyer também foi o organizador do projeto urbanístico do núcleo da cidade, que foi elaborado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa e recebeu o nome de Plano Piloto. O Plano Urbanístico de Brasília, diferente de outros criados para cidades já existentes, foi integralmente planejado desde o início e estruturou o desenho urbano do Plano Piloto em torno de 2 eixos em forma de cruz, mas que devido à topografia do terreno sofreu uma adaptação que resultou na forma semelhante à de um avião. A quantidade de operários deslocados para a realização da obra fez surgir vários povoados em torno do Plano Piloto, que previa a criação de outras regiões administrativas chamadas nessa época de cidades satélites, planejadas para receber 500.000 habitantes até o ano 2000. Esses operários ficaram conhecidos como candangos, e com o passar do tempo esse termo passou a ser considerado um gentílico alternativo para os moradores da região e acabou se tornando um sinônimo de brasiliense. Em junho de 1957, a população total na área do Distrito Federal era de pouco mais de 12.000 pessoas, e em julho de 1959 o número de habitantes já passava os 64.000. As condições dos domicílios eram bastante precárias, onde apenas 37% possuíam energia elétrica, 22% possuíam água encanada Brasil, e só né, um a cada 17 possuíam geladeira. É muito Brasil. As condições de trabalho também eram muito ruins, os salários eram baixos e foi registrado um alto índice de acidentes de trabalho, além de haver o problema de abusos da polícia contra os trabalhadores com o objetivo da manutenção da ordem e de repressão aos protestos. Mesmo com todos esses problemas, em 21 de abril de 1960, durante uma missa solene, o Plano Piloto foi inaugurado em um clima de emoção e euforia e recebeu o nome de Brasília. Apesar de inaugurada, Brasília ainda não estava totalmente pronta, nem todas as terras haviam sido desapropriadas e a regularização fundiária não havia sido concluída. Com o passar do tempo, a elite se apossou dos melhores locais, a classe baixa foi deslocada para a periferia e, na prática, os brasilienses eram apenas os que viviam no Plano Piloto. E apesar de Kubitschek chamar os candangos de heróis, em pouco tempo eles passaram para a condição de marginalidade. A segregação ficou ainda mais enfatizada pela existência de um cinturão verde em torno do Plano Piloto, isolando a área das periferias. Ao longo da década de 1960, a existência de Brasília estimulou a povoação do Centro-Oeste, a construção de mais estradas, o desenvolvimento da agricultura e o surgimento de outras cidades na região. Só que em 1970, alguns edifícios ainda eram apenas um esqueleto vazio, outros projetos ainda nem haviam saído do papel e a falta de habitações concluídas retardou a transferência de muitos órgãos do Rio de Janeiro para Brasília. Foi apenas nesse ano que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil foi transferido para a nova capital com a inauguração do Palácio Itamaraty em 20 de abril, e foi mais ou menos nessa época, com a finalização das principais estruturas, que a construção de Brasília foi totalmente concluída. Nesse momento, a população de Brasília já havia chegado aos 500.000 habitantes e durante a década de 1970, o crescimento populacional foi de 8,1% ao ano. Em 1980, o Papa João Paulo II visitou Brasília
e rezou uma missa na esplanada dos ministérios para cerca de 800 mil pessoas. Meu Deus do céu. Durante o período da ditadura militar, devido à sua organização urbana idealista, Brasília foi o cenário perfeito para a reafirmação do conceito de ordem pública. Pra falar, Mas durante a campanha das diretas já, a capital começou a deixar de ser o cenário da representação da ditadura para receber o povo novamente nas ruas durante as manifestações que ficaram marcadas na história política da cidade. Em 1987, Brasília foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Em 1989, a região administrativa de Brasília recebeu novamente o nome de Plano Piloto, mas já no ano seguinte foi renomeada de novo para Brasília. Entre as décadas de 1980 e 1990, como consequência do grande aumento populacional, Brasília enfrentou um grande problema com a segurança pública, que atingiu seu auge nesse período. Em 1997, o nome da região administrativa de Brasília foi novamente alterado para Plano Piloto. Por quê? Durante a década de 1990, a construção civil perdeu força na região e Brasília deixou de ser a mola propulsora da economia brasileira. O crescimento populacional se concentrou nas demais regiões administrativas em e volta, em 2000, o IBGE indicou uma população de cerca de 2.051.000 habitantes. Entre 1980 e 2006, a taxa de homicídios no Distrito Federal já havia subido 187% e em 2007 foram gastos mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais em segurança pública e o sentimento de insegurança se refletiu no grande aumento de investimento em segurança privada. Houve um aumento do número de sem-tetos, mendigos, gangues de delinquentes e pichadores, e o espaço urbano começou a ser transformado pelos primeiros moradores do Plano Piloto num processo que ficou conhecido como abrasileiramento de Brasília, que continua até os dias atuais. Para muitos dos primeiros brasilienses, o plano urbano e a arquitetura de Brasília tão inovadores não tinham raízes na tradição brasileira e se tornou difícil aceitar a anulação dos padrões tradicionais na organização urbana proposta por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Mas apesar de toda a polêmica, hoje o projeto brasiliense é reconhecido como uma das grandes obras de arquitetura e urbanismo do século XX. Apesar de ser a capital do Brasil, Brasília não é uma cidade. Isso se deve ao fato de que no artigo 32 da Constituição de 1988 está escrito que o Distrito Federal não pode ser dividido em cidades. Atualmente, Plano Piloto é o nome correspondente à região administrativa 1, uma das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, enquanto que Brasília é o nome usado para se referir a todas as regiões administrativas dessa unidade federativa. E essa é a história de Brasília, esse fantástico conjunto arquitetônico e urbanístico que possui a maior área tombada do mundo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar. O problema de Brasília é que os militares, quando fizeram o Paranauê, tudo lá, né? Não deixaram muito claro o que eles queriam, né? Porque ficaram entre eles, porque ficou fechado. Aí quem foi tomando conta foi fazendo do jeito que dava. Hoje em dia tá essa bagunça. Como todo estado brasileiro, né? Todo estado brasileiro, ele tem uma bagunça. Não tem essa. Pô, eu vou pegar meu almoço e vou no banheiro. Já volto, tá? Rapidão. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!